Olá, pessoal. Mais uma vez a gente está gravando o programa One de maneira assim, remota, né? Não presencial, mantendo o esquema de trazer pessoas e assuntos interessantes. E nada mais interessante nesse momento do que a gente falar de como nós estamos nos relacionando com essa restrição de não poder estar fisicamente junto. O que está acontecendo? Pelo fato de nós estarmos nesse distanciamento social, nós não deixamos de continuar conectados com nossos amigos, com as pessoas que a gente tem relação, que de algum momento participaram da nossa vida e continuam participando. Então a gente criou grupos. Esses grupos estão aí na internet, tem vários, né? Eu participo de muitos grupos. E hoje eu resolvi trazer aqui para o programa esse assunto do grupo, né? Um dos grupos que eu participo, eu trabalhei durante mais ou menos 30 anos, 35 anos, não, menos, 30 anos, eu trabalhei na Telerge, que hoje é a Oi. Quando eu entrei para a Telerge, ela não era nem Telerge, ela era CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Isso lá nos idos de 1970, por aí, 71, 72, por aí. E esse grupo, eu trabalhava na área de TI, e esse grupo se formou, a gente tinha amizade, tinha bastante contato, e hoje a gente se relaciona através de um grupo da internet que tem um administrador, que é o Murilo, que era uma das pessoas que trabalhava na Telerge nessa época, ele era gerente de uma área lá. Então eu vou apresentar para vocês o Murilo Lopes, que foi meu colega da Telerge na época que eu trabalhei lá, e hoje ele é o administrador do grupo e a gente vai trazê-lo aqui hoje para bater um papo sobre essa forma de se relacionar durante esse período de crise. Tudo bem, Murilo? Prazer Tudo ter bem, você aqui Sérgio. comigo. E Prazer é aí, todo meu. conversa um pouquinho com a gente aí, explica para a gente como é que surgiu esse grupo. Na realidade, ele já surgiu antes da pandemia, né? Isso. Mas se incrementou Sérgio, agora. você é uma pessoa que tem uma participação grande nisso aí. A história nossa é uma história bonita de trabalho, como você falou, desde o início da década de 70. Temos um grupo muito grande que trabalhou na área de tecnologia da informação e muito eficiente, um trabalho muito bom, a gente se relacionou muito bem, fizemos grandes coisas, mas uma das coisas melhores, além do trabalho em si, foi o relacionamento humano que nós tínhamos entre nós. A amizade, as trocas, o intercâmbio de toda a natureza, uns ajudando os outros. Isso durante o tempo nosso laboral vigorou, e quando foi terminando, por uma questão de idade mesmo, a gente foi chegando em aposentadoria, alguns poucos ainda podem permanecer, mas a grande maioria já encerrou esse período. Eu percebi que a gente não podia perder essa potencial humano que nós tínhamos. E então começamos a fazer umas reuniões periódicas, inicialmente todo mês a gente se encontrava num restaurante para jantar e tal, fazíamos uma festa de fim de ano, durante vários anos, festas grandes, boas nós fizemos, Uhum. e depois continuamos. Isso, com o passar do tempo, se tornou uma frequência um pouco menor, mas mantivemos o contato. E eu tomei uma iniciativa de criar um cadastro desse pessoal todo. São cerca de 300 nomes que nós temos ali. Porque, como foram muitos anos de trabalho, gente que entrou, gente que saiu, gente que voltou, gente que permaneceu por lá e outros não. E aí a gente mantém isso atualizado para que permite uma troca entre os seus membros. Agora, essa troca é uma troca que a gente sempre fez presencial, através desses encontros de almoços e de jantares e de festas e conversas paralelas inúmeras. Foi chegando esse momento aí da tecnologia nos permitindo usar outras ferramentas e começamos a ver alguma troca efetivamente através de internet mesmo, através do WhatsApp e tal. É, Quando chegou agora, na época da pandemia, eu e Dajus, um colega nosso, percebemos o potencial enorme de reencontro que essa ferramenta traria num momento em que estamos todos não
isolados, como você falou, mas confinados estamos mesmo, cada um nas suas casas. Então, o que fizemos? Um grupo grande. Aí peguei desse cadastro que tínhamos de mais de 100 pessoas, nós tínhamos os celulares ativos dela, cadastramos tudo dentro de um grupo e começou isso agora, no início de março. A gente começou a ter um troca fantástico, porque, embora todo mundo estivesse lá cadastrado, não eram todos que frequentavam os nossos eventos. Então, havia pessoas ali que eu mesmo não tinha contato há 20 anos. E, de repente, você bota o nome do sujeito lá e ele, puxa, que legal, ele aparece. Ele aparece, diz coisas, cumprimenta você, fica feliz da vida. Manda aí você diz uma coisa. Retrato dos netos, fotografia da casa dele. Foi uma festa. Começamos com uma enxurrada tão grande, mas tão grande de mensagens, que teve gente até que se atrapalhou, achou que aquilo estava entupindo o celular dele, ficou querendo sair fora por causa disso. Até acomodar, demorou alguns dias, assim, mas pela empolgação das pessoas. É uma ferramenta tão fantástica que a gente está vendo que, nesse momento, ela traz uma ajuda grande para a gente. Primeiro, o mais relevante que eu vejo é essa troca de conversa. Porque, nesse momento, vocês todos que estão vendo devem ter conhecimento de pessoas que não estão nem muito bem nas suas casas, estão muito fechados, estão sozinhos, alguns estão totalmente sozinhos, não é, Sérgio? Outros, às vezes, até tem mais gente, mas o jeito fica... a pessoa fica assim pensando, quando é que isso vai acabar? Exatamente. Aí eu digo para ele, não adianta pensar quando é que isso vai acabar, porque a gente não sabe, não é? Vamos viver um dia atrás do outro, e vamos um de cada vez. Também não adianta pensar como é que era no passado. Aí a gente começou a perceber algumas pessoas precisavam até de ajuda nessas conversas. Sim. E aí eu vejo lá nas conversas que não só ajudas, mas, por exemplo, indicações de coisas que a pessoa precisa, né? Onde é que eu encontro isso? Como é que eu faço aquilo? E também uma coisa que é interessante, que eu tenho percebido que nesse grupo existem fases. Teve uma primeira fase que as pessoas falavam de si, o que está fazendo no momento, onde está morando e tal. Depois eles começaram a trazer fotos de família, de fotos de neto, fotos da casa. Aí passou uma outra fase, começaram a colocar joguinhos de adivinhação, joguinhos foi muito engraçado matemática. Isso. E agora está numa fase de trazer memórias de fotografias daquelas festas, reuniões, e existe até, parece que, uma ideia de se fazer um documento, né? um livro. Tá? Isso. Então, a ideia tem também as fases do negócio. Vai evoluindo, é muito curioso. Essa ideia do livro é muito interessante, porque temos um colega, o Geraldo, que está coletando assim, histórias curtas da época em que a gente trabalhou, curiosidades, coisas engraçadas, feitos de trabalho. Tem tanta coisa assim de um grupo que era tão unido, tão amigo, e eu acho que vai sair pelo menos um livro de crônicas aí, muito interessante. Pelo menos é um documentário e é uma memória, né? É uma memória. Não só uma memória agora, das pessoas, mas daquele período, né, que a gente viveu. Eu agora, vejo as fotos, a moda na época era diferente completamente. As pessoas, cabelo grande, barba grande. Então, agora a gente temos tido um outro tipo de troca também, você até mencionou, que é a questão de indicações. Por exemplo, nesse momento, a máscara. Então, tem gente indicando uma pessoa que faz máscaras, bota as fotos lá, dá o endereço. Até negócios estão se realizando em função disso. Indicações de pessoa que fornece comida congelada e coisas desse tipo. Quer dizer, até como negócio também funciona, né? Sim, é um networking, né? Você tem um networking ali, que pode ser um networking voltado para a parte só social, ou pode também ter conotações de negócios, que também é um ponto que eu quero tocar nisso mais adiante, né? Agora, uma coisa que é interessante esses grupos que se formam, normalmente,
você tem grupos que são de família, então é o grupo da família, é o grupo, vamos dizer assim, daquela região, do bairro, Vizinhos. exatamente, que tem as pessoas que estão na mesma área geográfica. Tem grupos, por exemplo, eu participo de um grupo que é do meu pessoal, que eu faço hidroginástica. Então, tem o grupo da hidroginástica, que também participo. Tem vários grupos, tem grupo de trabalho, eu continuo trabalhando, apesar de estar aposentado, eu continuo trabalhando. Então, eu tenho grupos de trabalho, eu tenho grupos do Sebrae, que eu participo. Até nós estamos fazendo treinamento hoje via rede, né? Porque não dá para fazer presencialmente. Estamos fazendo atendimento de cliente via rede, via videoconferência. Então, assim, são vários grupos. E cada grupo tem as suas características, né? Esse grupo da Telerge, quer dizer, eu participei durante muitos anos, eu fui da Telerge entre 71 e 96, 97, que eu me aposentei, e tive em vários lugares, não foi só ali nesse grupo da TI, eu tive também na área do marketing, eu tive na área da DO, da Diretoria de Operações, um período, pelo menos. Então, a gente tem essa lembrança e ter essa memória desse tempo, e eu acho interessante que esse grupo ele sempre se manteve, né? Ou pelo menos o núcleo dele. E teve até interessante alguns casamentos, né? Vários. Uma quantidade grande de casamentos ocorreu dentro do grupo. Exatamente. Quer dizer, então, esse grupo também... E era uma coisa interessante nesse grupo, é que quase todo mundo tinha a mesma idade. Porque, como foi criado um departamento novo na Telerge, na época, na época era CTB ainda, isso. A contratação... E era uma área de tecnologia que o pessoal mais novo, que era mais requisitado, porque até o pessoal mais velho não estava ligado em tecnologia nessa época, né? A gente foi do tempo do mainframe, né? Anterior ainda aos computadores pessoais, né? Eu me lembro, eu trabalhei com computadores de grande porte durante muitos anos, até chegar, acho que foi na década de 80 que chegaram os microcomputadores. Mas a gente trabalhava, era um grupo jovem, praticamente todo mundo, a equipe toda era jovem. Então, nós crescemos juntos. Cresceram juntos. Então, casaram, alguns casaram ali. Isso. A gente conhece os filhos das pessoas, a gente acompanhou os casamentos, os batizados, isso tudo foi transcorrendo. Exatamente. Então, é uma coisa que você continuar tendo esse tipo de relação. Por exemplo, eu vejo lá pessoas que aparecem lá, colocam alguma mensagem, que se puxa vida, eu não ouço falar dessa pessoa há anos, quer dizer, perdi contato com essa pessoa. E ela aparece agora. E aparece de uma forma ativa, ela está ali no grupo. Aparece de uma forma íntima, é seu amigo desde sempre. Você não vê há 20 anos, mas você gosta dele. Quando ele aparece, você entra em festa. Não é? É como se você tivesse conversado no dia anterior. E você falou uma coisa interessante. Esse grupo ele serve de apoio para muita gente, né? As pessoas, por exemplo, que estão em situações assim de estressadas, até mesmo chega até quase à beira do pânico aí, né? Em função do que pode acontecer em termos de saúde, também em termos de economia, né? Porque também as coisas estão mal transadas aí para todo lado. Claro. Ô, Sérgio, eu ia dizer a você o seguinte, eu já fiz contato pessoal com algumas dessas pessoas e eu sinto que é uma ajuda grande quando você telefona diretamente para a pessoa se sente bem, às vezes a pessoa está muito para baixo, sabe? E aí se sente bem ela porque eu liguei e me sinto bem eu porque fiz uma coisa boa, uma coisa legal, também me ajuda a mim pessoalmente. Sim, e a gente tem incentivado. Temos incentivado muito esse intercâmbio. Mas eu queria comentar uma outra coisa desse grupo que eu acho curiosa. Você citou aí a existência de grupos de família, de grupos de vizinhos, de trabalho e tal. Esse nosso grupo é um grupo que tem uma homogeneidade de ter trabalhado junto, mas tem uma heterogeneidade grande de pessoas como elas são, porque ele envolve de pessoas de vários níveis sociais, culturais,
de identidade política, identidade religiosa, e isso é uma coisa que, na minha opinião, só enriquece as nossas conversas. Nós até estabelecemos uma regrinha que a gente deve evitar abordar, ainda mais nesse momento crítico, assuntos de natureza política, porque senão começa a dar uma discussão. É. Aquela fantasia da gente estar se encontrando, aquilo se perde, porque daqui a pouco um está falando de uma maneira mais agressiva com o outro, e não é para isso que a gente criou. Existem outros grupos para isso, vira, não é verdade? Desvirtua a finalidade do grupo. Né? Exatamente. Dizer, o grupo, na verdade, é para manter o pessoal coeso, o pessoal em torno de uma ideia, em torno de um objetivo, em torno de uma causa. Mas então, se você coloca religião, política, e se botar futebol também vai entrar. Pois é. São coisas que você não deve estar discutindo. Agora, é interessante, é uma colocação interessante que você fez, que você tem que ter regras, né? Da mesma forma que você, numa sociedade, vamos dizer, uma empresa, você tem que ter regras, né? Você tem que ter a governança do grupo, ela se estabelece em cima de regras, em cima de valores, em cima de princípios. Da mesma forma que uma empresa se sustenta em cima de quê? Da missão, da visão, dos valores, de toda a coisa que forma o planejamento da empresa, né? A estratégia da empresa está fundamentada em cima de 3 coisas, que é a visão da empresa, a missão e os valores. E também o grupo também tem isso. Ele tem o seu objetivo, ou seja, a sua missão, ele tem a sua visão, quer dizer, o que ele quer continuar, ele quer dar continuidade a isso, e quais são os valores. Os valores são esses. A gente tentar tratar assuntos que sejam de interesse de todo mundo e que não firam as individualidades. Exatamente. Isso é muito importante. Porque senão também, daqui a pouco, cada um está indo para um lado e a gente perde exatamente a coesão que nós temos. A nossa coesão, por exemplo, nunca foi por razão política. A nossa coesão nem foi religiosa. porque trabalhava. Nem religiosa, porque trabalhava junto, porque a gente se gosta, a gente tem confiança no outro. Se alguém, como tem feito agora, me indica para ver uma série da Netflix, eu vou provavelmente ver, porque aquela pessoa que me indicou, eu converso com ela há anos e anos e sei o gosto dela, sei o estilo, e vale a pena. Confia É uma confiança que você criou. É uma confiança, exatamente. É uma confiança. Agora, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, esse programa que eu faço, o ONE, ele tem uma finalidade, um objetivo que é voltado para empreendedorismo. Tá certo? Por que eu estou trazendo essa conversa aqui? E aí eu estou querendo até que você me ajude a formatar esse pensamento. Nós vamos sair dessa crise, não sei quando, daqui a uma semana, 2, um mês, sei lá. Nós vamos sair dessa crise num espaço que eu considero curto prazo. Né? Espero que sim. Não é uma crise de longo prazo. É claro que o coronavírus vai continuar aí depois, daqui a 2, 3 anos, ainda existe gente com coronavírus. Mas não vai ser mais essa pandemia que é agora. Mas, de qualquer forma, isso foi uma virada de chave na vida da gente, para todos os efeitos. Em termos pessoais, a gente passou a dar valor a coisas e se preocupar com coisas que antes a gente não se preocupava. Eu apertava a mão de uma pessoa na rua e não saía correndo para lavar a mão nem passar álcool gel. Eu pegava uma maçaneta, pegava o carrinho do supermercado, sem me importar com quem tinha pego ele antes, se a mão do outro que estava antes estava contaminada por alguma coisa, não por coronavírus, mas às vezes outras doenças até piores, muito mais letais. Então, você convivia num ambiente sem se preocupar com a tua saúde, com cuidar. É claro que as pessoas, umas mais, outras menos, tinham cuidado. Mas esse cuidado que a gente está tendo hoje, de qualquer coisa que você faz, por exemplo, eu vou no supermercado, eu chego em casa, eu tiro a minha roupa no jardim, boto num saco plástico e jogo na máquina de lavar roupa. E boto uma outra roupa que eu só ando em casa com ela. Os sapatos ficam do lado de fora. Então, você está tendo comportamentos que provavelmente você vai continuar com eles depois. Porque Sérgio, você vai ver a utilidade deles.
Eu Tá, acho que algumas deixa eu só dessas concluir coisas. aqui. Ah, tá, pois Deixa eu não. só concluir. Então, da mesma forma que a gente está preocupado consigo próprio, né? Com a própria pessoa, com a saúde própria, quem está hoje dentro do mercado de trabalho, ou quem tem uma empresa, ou que é um empresário, ele está preocupado hoje também em higienizar a empresa dele, porque ele está vendo que num período desse existem coisas que são mais demandadas do que outras, tem coisas que são absolutamente dispensáveis e tem coisas que você tem que se reestruturar. Porque, por exemplo, se você tem um restaurante, está fechado, mas como é que você vai funcionar? Aí você começa a fazer delivery. Mas você tem que mudar o seu modelo de negócio, você tem que mudar a sua forma de trabalhar. E isso, de uma certa forma, vai perdurar depois da crise, porque é muito confortável. Eu me habituei a pedir comida, a pedir coisas por aplicativo, eu vou passar a continuar a ter isso. Então, algumas empresas vão ter que se modificar, vão ter que se adaptar a isso. E eu imagino que, da mesma forma que a gente está se juntando em grupos para se relacionar, as empresas vão ter que também começar a fazer grupinhos de cliente, de fornecedor, de colaborador, para se manter em contato e ser mais fácil a convivência da mesma forma, manter a coesão daquele grupo. Quer dizer, você não quer perder seus clientes? Faz um grupo, tipo um desses grupos que você faz no WhatsApp. Faz um grupo com seus clientes. Eles podem estar trocando informações entre si, eles podem estar dando ideias para você, como empresário. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente está se beneficiando dessa tecnologia em proveito da nossa vida pessoal, também os negócios podem estar se espelhando nisso para criar uma nova forma de se relacionar, de cliente, de fornecedor, de colaborador. O que você acha disso? Embora Perfeito. você está fora do mercado de trabalho, você já está aposentado, né? Não, eu estou fora do mercado de trabalho, mas eu queria trazer até uma outra visão também aqui, que é o seguinte: eu acho que a gente, ao sair disso, vai ter essas preocupações que você falou de saúde. Não sei se é o mesmo nível que hoje, se isso será necessário, mas a gente Talvez vai não ter com essa. exagero, né? Mas a gente já adquiriu consciência. Os negócios também terão, como você falou, porque, na minha opinião, se não tiverem essa precaução, não vão nem sobreviver, porque as pessoas vão estar alertadas para isso. Agora, eu queria acrescentar o seguinte: a sociedade como um todo também tem que ter percepção, é um sonho que eu tenho, não sei se utópico, que a sociedade acorde que tem as condições de limpeza, as condições de saúde, têm que ser estendidas para a sociedade como um todo, no que diz Sim. respeito a saneamento básico, no que diz respeito às populações carentes, no que diz respeito a quem habita em locais insalubres, que temos tantos no nosso país. Eu acho que se não conseguirmos dar uma virada e levando em conta todas essas pessoas, a sociedade vai continuar doente, vai continuar tendo aparecimento de outras doenças, porque nós não estamos isolados nesse mundo, né? Uhum. Essas pessoas todas entram na nossa casa para nos atender, a gente cruza com eles nos ônibus, nas ruas. Então, eu acho que a sociedade vai ter que dar uma virada, junto com os negócios e com as pessoas individualmente. Eu acho que o coletivo tem que dar uma sacudida, Sérgio. É hora de pensar um pouco nisso também, né? É. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim: eu estou doido para que a gente volte ao normal. Eu penso o seguinte: o normal não é mais o mesmo, não vai Não, ser não mais o é. mesmo. Não é, não Você vai vai ter ser. um novo normal, um novo padrão de normal depois dessa crise, e aí já bastante tempo depois da crise vai se consolidar um novo normal. E eu até arrisco a dizer que a gente está na beira de uma virada de um modelo econômico. Que É a gente possível. que até agora esse modelo econômico de globalização, de dependência de grandes empresas, de grandes potências, ele vai aos poucos começar a você dar mais valor àquela produção pequena que tem perto da sua casa ou perto ali na cidade onde você mora, no interior, do que você está se preocupando em estar trazendo coisas
de fora ou coisas de cidades maiores para cidades Sim, menores. Sérgio, eu concordo, mas desde que isso também não signifique um fechamento, um Não, não, não. isolamento dentro de fronteiras, não é? Tem Não, que não, eu acho continuar que a haver o isso é intercâmbio. uma em Você tem que paralelo isso. você não pode ficar dependente realmente em coisas muito vitais, como hoje nós estamos com uma dependência na área de saúde. Na China nós estamos, o mundo inteiro está. Isso é um alerta. O mundo Sim. vai ter que dar uma mexida nisso. Mas vai ser uma pena se perdermos todos os conceitos de globalização que existem até hoje, se o mundo Não, voltar não, a se fechar, não é? não, eu não acho, não, eu não chego a esse ponto, mas eu acho que vai migrar para um outro modelo É, híbrido, em que você tenha, claro, algumas coisas. É claro, você não vai comprar uma locomotiva ou um avião no, na, no vizinho do lado, né? Não é claro, todo mundo que fabrica locomotiva, avião, navio, ônibus, claro. automóvel, mas algumas coisas, por exemplo, na área de alimentação, na área de medicamento mesmo, a gente tem Isso. uma flora riquíssima. Eu fiz um trabalho durante um ano e meio, um ano e pouco, na região norte, em Belém, e eu conheci, trabalhei, por acaso, eu trabalhei com 4 ou 5 empresas na área de farmácia, né, de cosméticos, de farmácia e tal, que trabalhavam com elementos da Amazônia. Né? Então, você vê que a gente tem muita coisa que pode ser desenvolvida, que não é desenvolvida hoje. Por quê? Porque não é economicamente viável, mas que você pode começar a pensar isso em paralelo, desenvolver, por exemplo, a gente tem hoje uma evolução muito grande dos orgânicos, né? Dos alimentos orgânicos. Isso há pouco tempo atrás não existia. Continua existindo os outros alimentos que não orgânicos, mas os orgânicos estão ganhando espaço. Isso, é. Então, eu acho também que a economia ela tende a partir de agora, essa abertura de olho que nós estamos tendo para a realidade que a gente está enfrentando, de dependências e de escassez de certas coisas e de dificuldade de você encontrar certos produtos, você vai começar a pensar em trabalhar também de uma forma territorializada e não globalizada. Então, você Exato. trabalhar em grupos menores, tipo cooperativas, principalmente eu acho que nessa área de alimentos vai ser muito grande. E outra coisa também que eu acho que vai começar a se desenvolver a partir dessa pandemia é essa a mudança do seu mindset, que é de não ter o bem, mas ter o uso do bem. Usar o bem e não ter a posse Claro, do bem. Isso, aos claro. poucos, a gente vai começar a ganhar isso. E eu acho que esses movimentos... Por que eu estou falando tudo isso se o assunto aqui é grupo de internet? Né? É porque eu acho que, a partir desses grupos, vão começar a surgir movimentos, grupos, outros grupos. Esses grupos acabam se interrelacionando e você vai passar a ter uma utilização muito maior dessas tecnologias que são a favor da gente, né? Que a gente pode estar trabalhando isso de uma forma a melhorar a nossa vida pessoal e nossa vida também profissional. Sérgio, eu acho que isso é um sonho muito bonito, que você tem, que eu também tenho, que muita gente também tem. Não sei até que ponto isso é uma utopia, não sei até que ponto todo mundo, as pessoas que têm uma voz mais forte de comando mundo afora, vão realmente comungar desse ideal de ter enxergado isso tudo. Tomara, é uma chance de mudança muito grande. Aquela história, crise e oportunidade. É uma oportunidade belíssima para termos essa renovação toda. Mas vamos ver, né? Vamos ver se isso vai se conceber dessa maneira. Tá, agora voltando aí aos grupos, né? Sim. O que você vê de futuro? Vamos imaginar que essa pandemia termine daqui a, sei lá, 2 semanas, um mês. Você acha que esses grupos, esse grupo do Teleste TI, ele continuaria com essa mesma força? Ele tende a vamos dizer assim, quebrar, ou se esfarelar, e ficar reduzido a um núcleo pequenininho, ou ele tende a coisas muito maiores a partir daí?
que você Sérgio, aumentar, no nosso caso específico, não tem muito por onde, porque nós somos um grupo. Eu não digo aumentar Sei. em quantidade, Tá. aumentar em Participação. abrangência, participação É. e focos. Pode ser. Eu não encaro que, com o fim da pandemia e desse confinamento, que o grupo não vai se extinguir em hipótese alguma, porque nós estamos falando de um ferramental novo, muito eficiente, que é o grupo que se conversa com facilidade através da internet, mas o grupo já sempre existiu e a gente sempre se relacionou, não de uma maneira tão eficiente quanto agora. Então, o que eu antevejo daqui para frente é que o grupo vai continuar assim. Talvez realmente, em vez de ter 200 participações diárias, como eu imagino que possa ter hoje, se não teve hoje, teve semana passada, isso pode cair para 50, pode cair para 20, mas volta e meia vai ter gente lá dizendo alguma coisa. E eu digo isso com base até em outros grupos que eu participo já de alguns anos. Quando há um grau de coesão forte, e isso nós temos com absoluta certeza, essa coisa prossegue. Essa coisa prossegue porque você quer estar junto do outro, Sérgio. Você quer realmente se sentir próximo. Você tem uma coisa que as gerações passadas não tinham. Você se aposentava, você ia embora para casa e talvez você, uma vez por ano, telefonar para aquele amigo que sentava do seu lado na mesa. Os outros sumiam da sua vida. Exatamente. Agora a gente tem essa riqueza extraordinária ao nosso alcance. E isso é tão bom, e acho que isso todo mundo já entendeu. Portanto, não vejo que isso vá se perder realmente, não. Uhum. E uma coisa também que eu acho interessante é que quando o grupo é criado com um propósito, esse propósito se perpetua. Porque qual é o propósito desse grupo? Esse grupo ele tem o propósito de manter a unidade, manter a coesão. A nossa coesão, Exatamente. Então, a crise do coronavírus, ela simplesmente foi um catalisador. Isso, ajudou. Que tomasse um vulto maior de quantidade de pessoas. Mas quer dizer, o propósito que existia antes de fazer aquelas reuniões, de manter o pessoal no almoço, no shopping e tal, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, esse propósito ele não morre. E aí o que acontece? A partir do momento em que as pessoas passaram a ter contato com outras que já tinham sido perdidas, né? Não estavam mais no seu radar, você não via mais aquela pessoa, não sabia mais dela, e eu vejo lá no grupo de vez em quando, quem sabe do fulano, onde anda o Beltrano? Pois é isso. Aí aparece o cara, porra, tô aqui, apareci. Aí aparece o sujeito, aí todo mundo, opa, que legal, o que você está fazendo? Então, existe essa necessidade das pessoas. Primeiro que eu acho que quando você tem um passado de trabalho, um passado social rico, você não perde isso, não quer perder isso. Então, nós tivemos um passado profissional riquíssimo em termos de qualidade de trabalho, de realizações, em termos de unidade, de conseguir fazer com que as pessoas se mantivessem unidas até hoje. Então, isso eu acho que é um pilar muito forte para você sustentar uma estrutura em cima dele, de manter esse grupo. De repente, esse grupo começa a ter determinados focos, vamos dizer assim, eventuais. Agora vamos cuidar disso, agora vamos cuidar daquilo. Claro. Tá certo? Muito válido. Ou vamos cuidar de tal pessoa que está precisando. Isso. Tá? Então, você pode ter causas que mantenham o grupo unido, e isso daí é importante que essas causas comecem a acontecer, porque isso é que é a liga do grupo, é que vai fazer a amálgama de manter o grupo unido. É ter uma causa, é ter um propósito, é ter um objetivo, e não simplesmente entrar ali e botar uma besteirinha, escrever qualquer coisa, botar uma foto e tudo bem. Não é realmente. Eu concordo, Sérgio, é isso mesmo. Isso que nos manteve até hoje num nível que agora está um nível muito mais incrementado, e isso não vai acabar assim, porque vale muito a pena, a gente gosta das pessoas, a gente confia nas pessoas. É aquilo que a gente já falou anteriormente, as indicações,
identificar pessoas que estão precisando de ajuda. Amigo nosso, por exemplo, que está internado não com coronavírus, mas com outras doenças, a gente toma conhecimento disso e apoia. Uns oram em casa por ele, outros fazem outras atitudes qualquer. A família. Apoiam a família, exatamente. Então, é muito bom, é muito válido. Então, para fechar aqui essa conversa da gente, então a gente fica aqui até o fim da pandemia conversando. Isso. Mas, mas o importante, quer dizer, por que eu quis trazer essa ideia, né? É porque eu sempre faço o link das coisas que a gente vivencia socialmente com as coisas que a gente vivencia profissionalmente, em termos de empresa. O meu foco é esse, né? Eu trabalho com isso. O programa, o One, ele tem esse foco, né? De levar informação, de levar algum tipo de experiência, de relatos. E eu acho que isso que está acontecendo agora com os grupos tende a entrar nas empresas e se tornar uma ferramenta para que as empresas mantenham a coesão das pessoas envolvidas, né? Os termos aí que eles usam é stakeholders, né? Os stakeholders reunidos. Os stakeholders são todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, né? É cliente, fornecedor, é colaborador, é sócio, é todo mundo que está envolvido ali, até o próprio concorrente, ele faz parte disso. Então, se você puder usar essas ferramentas como você usa na sua vida pessoal para o negócio, você consegue ter resultados e ter, vamos dizer assim, alcançar resultados que você antes não conseguiria se você tivesse que buscar um a um e conversar individualmente. Quer dizer, que continua sendo válido. Um modelo não mata o outro, eles podem coexistir. Mas isso vai ser uma tendência. Eu acho que a gente vai passar a ter empresas mantendo grupos de clientes, grupos, até selecionando o tipo de cliente, né? Por interesses, ou por tamanho, ou por região, mas vai passar a ter isso. Eu acho que as empresas vão começar a olhar para esse lado e ver que isso daí, da mesma forma que funciona para você reunir grupos de pessoas que estão distantes ou que estão cada uma levando a sua vida individualmente, trazer tudo para dentro de um propósito, né? Porque no caso da empresa, o propósito é você manter aqueles clientes e vender para eles, né? Então, é por aí. Eu queria te agradecer muito aí o tempo que você dedicou a isso. Se você quiser complementar, falar mais alguma coisa e até dar um recado aí para o grupo, aí provavelmente o grupo vai assistir essa entrevista, né? E eu te agradeço muito porque eu sei que você... Eu não posso nem dizer assim, né? Está tomando o seu tempo. Aliás, tomar o tempo agora, nesse momento, é muito bom, né? Exatamente. Ocupar o seu tempo no momento desse é muito bom. É isso mesmo, Sérgio. Tá bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Primeiro que é sempre um enorme prazer conversar com você, uma conversa solta, fácil, sempre foi assim, é muito agradável. E admiro muito o seu programa, admiro muito o tipo de trabalho que você vem realizando depois que você saiu da empresa, e é uma oportunidade que me deixa muito feliz de eu poder ter falado um pouco sobre um grupo que foi criado no WhatsApp recentemente, mas que é um grupo que tem décadas que está junto, que se gosta, e para mim é um prazer extraordinário poder ter discorrido aqui sobre um grupo de pessoas pelas quais eu tenho o maior carinho, a maior afeição, e gosto muito disso tudo e de você também. Então, muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Murilo. Tá bom. Tchau para vocês. Tchau.